Boa noite. Eu estou tremendo todinho aqui, mas pelo assunto, que é criação de filhos. Sobre criação de filhos e confesso para os irmãos que não posso me gloriar nisso. Pelo contrário, preciso muito das orações dos irmãos, da graça de Deus. Mas cremos que o Senhor, em sua fidelidade, vai nos levar além, ao centro da sua vontade. Geralmente a gente não usa muitos textos, mas gostaria de estimular os irmãos a anotar, porque o que nós vamos compartilhar vamos fazer algumas análises em cima de textos bíblicos. O Senhor nos levou a fazer isso alguns meses atrás, quando estávamos juntos com um casal de discípulos, que a maioria dos irmãos conhecem, lá dos Estados Unidos, e a gente estava meditando sobre este assunto, e falamos, vamos dar uma olhadinha no que a Bíblia fala sobre isso, sobre criação de filhos. É bom sempre nós analisarmos, tirarmos as conclusões a partir da palavra de Deus, que ela possa nos dar a revelação e reger nossa vida em todas as coisas e também nesse assunto tremendo. Só um comentário aqui: criar filhos é um dos maiores desafios do homem desde que o pecado entrou no mundo. Notem que nós não falamos gerar, falamos criar. Ter filhos é algo relativamente fácil. Criar filhos, a criação de filhos é um dos maiores desafios do homem desde que o pecado entrou no mundo. Quantos concordam comigo? Eu me sinto extremamente desafiado com essa tarefa. Muito desafiado. A questão é criar segundo o propósito de Deus, e não segundo conceitos e padrões deste mundo que jaz no maligno e rejeita o verdadeiro Deus. Criar segundo o propósito de Deus, não segundo os padrões desse mundo. Porque o mundo não ama a Deus, não reconhece a Deus, não está preocupado com a vontade de Deus. Existem muitos pais que estão satisfeitos com seus filhos, mas a questão é a seguinte: Deus está satisfeito? Muitos pais estão tranquilos, satisfeitos e contentes com seus filhos, mas a questão é se Deus está satisfeito. A satisfação de Deus deve ser o alvo dos pais, pois vivemos para o louvor de sua glória, como fala Efésios 1:12. Nós vivemos para o louvor da glória do Senhor, e nós queremos dar glória ao Senhor nesse assunto, na criação dos nossos filhos. Sabemos que alguns irmãos talvez ainda não se casaram, mas têm seus filhinhos. Você está no lugar certo, nós amamos você. Pode ficar à vontade, nós vamos falar um pouquinho sobre isso
E esse assunto é para todos nós. Então, partindo de alguns textos bíblicos, o primeiro está no livro de Provérbios, capítulo 1, verso 8. Você pode só anotar o endereço e eu leio para você, e depois você revisa. Provérbios 1, 8 diz: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Qual a análise que nós fazemos a partir desse texto? Que primeiro, ou antes de qualquer coisa, deve haver ensino e instrução. Diga comigo, ensino e instrução. Diga para quem está do teu lado, ensino e instrução. Nós ainda vamos falar sobre correção nessa noite. Mas a correção da criança, com a vara, como nós conhecemos, vem depois de claro ensino e instrução. Primeiro, antes de qualquer coisa, temos que ensinar nossos filhos, temos que instruir nossos filhos. Só depois que a criança se rebela, se rebelar significa desobedecer a algo que já foi esclarecido, é que é a hora da vara. Você não pode aplicar a vara em algo que você ainda não ensinou e você não esclareceu, você não instruiu. Antes de qualquer coisa tem que haver instrução e ensino. Deuteronômio 6 e 7, volto a dizer, só anota o endereço. Diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Texto tremendo, que fala sobre inculcar. Inculcar significa repetir com insistência. É como se pudéssemos abrir a cabeça da criança e colocar lá dentro o ensino. A palavra inculcar significa isso, como se você pudesse abrir a cabeça do filho, da filha, da criança e colocar o ensino lá dentro. Pá! E coloca o ensino lá dentro. Isso é inculcar. E esse texto nos ensina que nós vamos conseguir isso usando todos os lugares, períodos e oportunidades. Até aqui nós já estamos vendo, irmãos, que essa primeira etapa, eu posso dizer isso, da criação dos filhos, vai exigir muito tempo e disposição de cada um de nós. Você tem que estar disposto, disponível. Investir tempo para instruir e para ensinar. Como o Senhor fala aqui em Deuteronômio, andando pelo caminho, assentado, em todo lugar. É desafiador ou não é? Nós sempre estamos muito ocupados, muita coisa importante para fazer, muito atarefados, mas a palavra está dizendo: pais, instrua e ensine antes de qualquer coisa. Inculca. Abre a cabeça da criança, calma, né? Só uma figura aqui, e põe lá dentro o ensino. Isso é inculcar. Provérbios 22, 6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O que retiramos desse texto? Retiramos que ensinar a criança no caminho. Quem é o caminho, irmãos? Está fraco. Quem é o caminho? Jesus. Aleluia. Ensinar a criança no caminho é uma garantia de que quando ela for velha não se desviará.
não abandonará a verdade, que também é o Senhor Jesus. E aprendemos nesse tremendo texto da palavra de Deus, que isso aqui que o Senhor está nos dizendo é uma promessa. Deus é fiel para cumprir suas promessas? Amém ou não? Você não vai vencer, não vai conseguir prosperar. Mas Deus está nos dizendo que se nós ensinarmos a criança no caminho em que deve andar, ainda quando ela for velha, ela não vai se desviar. Nos apropriamos dessa palavra, irmãos? 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. O que aprendemos com esse texto? Aprendemos que a palavra de Deus é um tremendo recurso para o ensino, para a repreensão, correção e educação na justiça. Ou seja, nós vemos 4 processos da disciplina aqui. E tudo isso assim sendo exercitado, sendo trabalhado a partir da palavra de Deus, da Escritura, que é inspirada por Deus e é útil para esse trabalho que nós estamos realizando. Você pode pegar esse texto para analisar sobre discipulado, mas você pode trazer e aplicar também para a criação dos filhos, até porque nossos filhos são os primeiros discípulos que nós temos. Se você que aqui está ainda não conseguiu ganhar alguém para Jesus, mas você é pai ou mãe, você já tem um discípulo. Amém ou não, meus irmãos? Então, esses primeiros textos que nós lemos aqui falam sobre a importância da instrução e do ensino. Irmãos, é muito importante nos sentarmos na sala da nossa casa, chamarmos nossos filhos para que se sentem conosco, falarmos claramente aos seus corações, deitarmos na nossa cama, permitirmos que eles se deitem conosco e instruirmos nossos filhos, nos sentarmos para tomarmos as refeições, café, almoço, janta, não importa, e na mesa instruir nossos filhos, em toda hora, em todo lugar, com fé, pautados na palavra de Deus, nas Escrituras, com força, com intensidade, constantemente, não perder tempo, sermos extremamente disciplinados e dedicados a nível de instruir, de ensinar, de inculcar nos nossos filhos a palavra de Deus, a vontade do Senhor, sermos simples e claros, sensíveis, para instruirmos e para ensinarmos nossos filhos. Deus quer nos curar, todos nós, de uma, eu não sei se eu posso dizer, eu vou usar essa palavra porque não estou conseguindo achar outra, uma certa altivez que existe nos pais, porque nós pais somos velhos, somos grandes, nós somos fortes, nós somos sábios, muitos já são formados, já estudaram, já prosperaram em tantas coisas, e já chegam diante de seus filhos altivos, já preparados, como se eles, por conta própria, pudessem atingir esse nível de maturidade, esse nível de revelação, de compreensão que nós temos, nós os pais. Mas não é bem assim, não funciona assim. Nós que somos grandes, fortes, importantes, sábios, vamos ter que aprender a descer para alcançar nossos filhos e instruir nossos filhos, ensinar nossos filhos no caminho que eles devem andar. Vamos precisar de tempo e de muita disposição.
Amém ou não, irmãos? Eu tenho 3 em casa. As idades são 3, 12, 14. Só Jesus. Aí Jesus diz: eu e você também. Segunda bateria de textos. A primeira falamos sobre instrução e ensino. Amém, irmãos? Quantos deu para compreender aqui? Quantos compreenderam melhor? Já poderíamos parar aqui, porque já temos uma árdua tarefa de ensinar, de inculcar e de instruir. Ah, mas você não vai falar sobre vara? Isso vem depois. As outras coisas vêm depois. A gente vai vamos bater aqui para completar o que nós estamos falando. Mas isso tudo vem depois. Antes vem a instrução e vem o ensino, vem o diálogo. Você vai ter que aprender a dialogar, a conversar, a falar com clareza, com simplicidade. É tímido, vai ter que romper com a timidez. O filho é desatento, vai ter que encontrar um caminho. Não importa, mas Deus já deu essa responsabilidade para cada um de nós, de mantermos esse relacionamento com os nossos filhos, com essa força de instrução, de ensino. Amém, meus amados? Segunda bateria de textos começa com Efésios 6, verso 4. Que diz: vós, pais, quem é pai, diga amém. Amém. Não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Diz: não provoqueis, mas depois diz o quê? Criai-os. Como diz o texto? Como nós temos que criar? Você prestou atenção? Na disciplina e na admoestação do Senhor. A disciplina fala de correção e de obediência a normas e ordens. O pai deve ser um ótimo administrador e supervisor de seu lar. Vós, pais, e é lógico que quando fala pais também inclui a mãe. Está falando que nós temos que criar nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Admoestar fala de censurar, repreender e aconselhar. Censurar significa dar corte. Você não dá uns cortes no teu filho? Hein? Ou ele faz o que quer? Como é que é o negócio? O que o bebê quer, ele faz? Ou será que a censura funciona? A repreensão. Hebreus 12, 11 diz: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. O que aprendemos com esse texto? Que diz que toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. Ninguém fica assim: ai, que legal, estou sendo disciplinado, filho, faz mais, pai, vamos, que delícia, né? No momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. O que aprendemos com esse texto é o seguinte: disciplina é um exercício. Diga comigo, exercício. Quem aqui costuma fazer exercício, exercitar o corpo aqui? Caminhada na praia, subida no morro, academia, hein? Você já sabe mais ou menos o que é um exercício, não sabe? Hein? E disciplina é mais ou menos isso aí.
ou é mais até do que isso, né? Disciplina é um exercício, ou um exercício que não deve ser impedido por questões sentimentais. Às vezes nós paramos esse exercício da disciplina porque a alma, né? Oh, meu Deus, olha, eu estou sentindo que, eu não entendo bem que seja, né? Eu não estou com vontade, ou seja, a alma interfere, questões sentimentais interferem na questão da disciplina, ou na prática da disciplina, no exercício da disciplina, e isso não pode acontecer. Disciplina é um exercício. Olhem bem para cá, vou confessar algo para vocês. Eu não sei como é que é na sua casa. Na minha, não tem um dia de folga. Nenhum, Dani. Nenhum. Não cheguei no seu nível ainda. Né? Que tá, na sua casa eu acho que... Né? Mas na minha não é assim não, na minha é todo dia. Tome exercício, 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 exercício. Quando eu vou exercitar meu corpo, às vezes eu já discerno que eu não estou bem para dar 4 voltas no morro, aí dou 3, 2. Mas o exercício da disciplina não tem folga. Ai de mim, se não me exercitar e exercitar meus pequenos. Provérbios 10, ou melhor, só concluindo isso aqui, a disciplina é um exercício eficaz, ela não deixará de produzir seus frutos. Nesse texto que nós lemos aí, fala que a disciplina vai produzir fruto de paz, ele usa o termo pacífico, e fruto de justiça, irmãos. Quantos querem isso para suas vidas e para os seus lares, hein? Paz e justiça. Mas tem que exercitar, senão não chega lá. Provérbios 10, 13. Diz, nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Vou ler de novo. Nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Parece que nós não temos muito o que aprender nesse texto, mas sabe o que ele nos fala, pelo menos nessa parte B? Que nunca é tarde para se disciplinar. Você não encontra aí que a vara no bumbum. Está falando que a vara agora é aonde? Nas costas. Para tomar nas costas, significa que a estrutura é maior. E não fiquem apavorados. Estou vendo os irmãos assim meio apavorados. Então eu tenho que largar a vara nas costas do meu filho? Não. A lição aqui é a seguinte: nunca é tarde para disciplinar. Diga para quem está do teu lado, nunca é tarde. Quando é que um filho se libera da supervisão de seu pai e de sua mãe? Quando ele? Então até casar. Qual é a verdade do texto? Nunca é tarde para disciplinar. Amém? Provérbios 13, 24, diz, o que retém a vara, aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. O que retém a vara, aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. O que aprendemos aqui? Deus nos falou através desse texto que nós estamos correndo contra o tempo na questão da disciplina. Nós estamos correndo contra o tempo na questão da disciplina. O Eric
Deus ainda estava trabalhando na fé. Lembra, nós falamos no último encontro sobre fé e obediência, né? A gente ainda não era muito cheio de fé, então retardamos um pouco. Começamos bem cedo, mas ainda não tão cedo quanto a Bibi e ainda não tão cedo quanto a Nathalie. Porque o texto está falando que nós corremos contra o tempo. Seu bebê tem 1 ano, você já perdeu tanto tempo. Tem 2, meu Deus. 3, misericórdia. 4, só Jesus. 10, só um milagre. E por aí vai. Você ri, pode rir, né? Eu também estou rindo aqui. Chora e ri, né? Mas nós sabemos bem, como dizia meu irmão mais velho, qual é que é, né? Eu sei o que eu passo. E você também sabe. Se você não conseguiu ver ainda, espera um pouco mais, os anos vão se passar. Porque uma das coisas que Deus tem falado não é começar bem, terminar bem. Pode ser que a coisa esteja bem por enquanto. Salomão começou bem. Eu não estou trabalhando para que eles sejam bem agora. Nós trabalhamos para que eles terminem bem. Existe um trabalho para que terminem bem. A atual conjuntura, o momento presente, não quer dizer muita coisa. Depende muito da resposta, da assimilação, da aplicação, né? Mas depois é que é o negócio. Então, se nós amamos nossos filhos, a Bíblia diz que cedo nós disciplinamos o nenecinho lindo do pai. Porque a disciplina é uma prova de amor. Quem ama, disciplina. Quem acredita na palavra de Deus, diga amém. Provérbios 22:15 diz: a estultícia, que tem a ver com tolice, está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Olha só, a estultícia está ligada ao coração da criança. O que nós aprendemos com esse texto? Aprendemos que todos, sem exceção, nascem necessitados de disciplina. Quem diz assim, meu filho nasceu, ou minha filha nasceu, olha, nasceu perfeita, né, não tem problema nenhum, nunca precisei disciplinar, está fazendo Deus mentiroso. E seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Porque nós podemos nos encaixar no que nós falamos lá em cima, a nível da instrução. Talvez nós estejamos disciplinando e analisando os nossos filhos segundo a referência e o padrão do mundo, ou do que nós vivemos na nossa casa, né, com os nossos pais, mas não é por aí. Nós estamos criando filhos para Deus. Nós estamos cooperando com a realização do propósito de Deus. Aí é diferente. Quem usa o mundo como referência, como referencial, como modelo, está usando um sistema que jaz no maligno, onde Satanás domina. Não é uma boa referência, ou é a pior referência que tem. Todos nascem necessitados de disciplina. Amém ou não? Então, vocês não estão convictos, hein? A criança nasce com a estultícia já ligada no coração ou não? Sim ou não? Sim. E o que tira? Provérbios 23:13 diz: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá.
Provérbios 23, 13. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Esse texto nos ensina que é necessário perseverança, porque a vara não destrói. Sabe que eu já cometi erros? Uma vez eu cometi um erro terrível. Disse, não vou dizer para quem, para qual deles, né? Para não expor. Mas já disse para um deles assim, olha, você não vai precisar mais, né, de vara, de disciplina. Deus me fez pedir perdão e me arrepender, porque arrependimento é mudança de atitude, é voltar rapidinho. Deus está certo. Cuidado com a alma, irmãos. É necessário perseverança. Nós não gostamos muito de perseverança. Tudo que exige isso de nós, uma continuidade, nos desafia. Mas é necessário. A Bíblia diz, não retire da criança a disciplina. Diga para quem está ao teu lado, não para com a disciplina. De jeito nenhum. Provérbios 23, 14 diz, próximo verso, né? Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Olha lá o que diz a Bíblia. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. O que aprendemos aqui? Que a vara é benéfica. Por que a vara é benéfica? Porque se nós tivermos revelação da raiz e dos frutos, a raiz do pecado e os frutos do pecado, nós vamos compreender que a coisa é mais séria do que a gente pensa. As coisas que nós achamos pequenas, né, pequeninas nos nossos filhos, podem levar nosso querido filhinho, filhinha, para o inferno. Presta atenção, os pecados são produzidos, são frutos, né, ou são o resultado de uma raiz, que é a independência, a rebeldia contra Deus. Os rebeldes e pecadores herdarão o reino de Deus, irmãos? Não. Quando nós disciplinamos nossos filhos, nós estamos trabalhando para que eles sejam livres do quê? Do quê, irmãos? Do inferno. Vamos ser bem sinceros. Quem não compreendia isso ainda? Isso aí. Quando nós disciplinamos nossos filhos, nós estamos trabalhando para que eles sejam livres do inferno. Sua alma livre do inferno. Provérbios 29, 15. Diz, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. A vara e a disciplina. Esse texto fala de duas coisas, né? Cita duas coisas, fala sobre a vara e a disciplina. E essas duas coisas são recursos que não devem ser confundidos. O que significa a vara? A vara fala do prêmio da rebeldia. Toda rebeldia merece o quê? Hein, irmãos? Como? Vara. Se rebela contra algo que já foi esclarecido. Isso é rebeldia. Não mexa no copo. Entendeu? Entendeu bem? O que falou? O que eu falei? Não mexa no copo. Entendeu. O que é copo? Isso aqui. Entendeu o que é? Entendeu. Aí mexeu no copo. E agora? Boa. O prêmio da rebeldia é a vara. Agora a disciplina fala, como nós citamos, né? Obediência às normas e regras. Esses dois recursos, vara e disciplina, combaterão a independência.
Porque o texto usa o termo, a criança entregue a si mesma. Você já viu criança entregue a si mesma? Olhem bem para cá, já viu criança? Ela, não é que ela não tem pai, ela não tem mãe. É que ela governa a si mesma. Ela vai onde ela quer, ela faz o que ela quer. Ela não tem limites. Ela está no volante já. Tão novinha, mas já no volante. É ela que decide o que é certo, é errado. Ela é entregue a si mesma. Isso fala da independência. Isso precisa ser trabalhado, irmãos, o mais rápido possível. Hebreus 12, 8. Diz: mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos, e não filhos. Hebreus 12, 8. Aqui nós aprendemos que um genuíno filho de Deus é corrigido. Quem é filho de Deus mesmo de verdade, como é tratado, hein? É corrigido. Ele é corrigido, tem que ser corrigido. Quem não corrige seus filhos, passa para ele uma imagem distorcida de Deus. Vamos entender bem. O texto diz que quem está sem correção, de que todos são participantes, não são filhos, são bastardos. Se nós não corrigimos nossos filhos, olhem bem para cá, nós estamos ensinando nossos filhos assim: olha, filhinho, Deus, ele falou essas coisas na Bíblia, mas Ele não vai fazer nada disso não. Se você pecar, você não vai para o inferno. Se você fizer coisa errada, você não vai ser castigado. Ah, se você for rebelde, não vai acontecer nada com você. Quem não corrige seu filho, está ministrando esse engano e essa mentira para ele. Porque todos os filhos de Deus são disciplinados. E quando nós não disciplinamos nossos filhos, e às vezes não é que nós não disciplinamos, já viu aquele pai que diz assim, não faça tal coisa, senão você vai ser corrigido. O filho faz, e o pai não corrige. Aí o filho, ali na intimidade dele, fomentado, através da sugestão de Satanás, ele vai formulando uma ideia assim: meu pai é papudo, minha mãe só promete. Deus é assim também. Eu vou pintar e bordar na igreja, vou fazer o que eu quero, vou ser discípulo, mas um discípulo segundo o meu conceito, ninguém manda em mim, porque Deus não castiga ninguém. Deus, olha, não. De Deus não se zomba. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ao culpado não tem por inocente. Deus faz que o homem ceife tudo o que semeia. Se nós não tomarmos cuidado, nós estaremos enganando os nossos filhos. Quem não corrige e disciplina seus filhos, engana seu filho a ponto de cooperar para que ele vá para o inferno, como diz o texto que nós acabamos de ler. Ele não teme a Deus, não teme você, não teme a Deus. Onde vai parar uma pessoa que não teme a Deus? Aonde, irmãos? Inferno. E o último texto dessa questão de disciplina. Já deu para a gente ver que a disciplina é uma coisa séria, irmãos, diante do Senhor, hein? Deuteronômio 21, a partir do verso 18, diz o seguinte. Deuteronômio 21, 18. Se alguém tiver um filho contumaz, muito teimoso, contumaz é muito teimoso, e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à de sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da o apedrejarão até que morra,
assim eliminarás o mal do meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. Calma, isso aqui, Deuteronômio, a lei de Deus, presta atenção, eu vou completar aqui o negócio, né? Deixa eu completar logo, né? Hoje, o Senhor é quem se encarrega de aplicar a pena sobre os filhos rebeldes. Pena. A condenação, né? Sua palavra é muito clara sobre as consequências de uma vida de desonra e desobediência dos filhos com relação a seus pais. Efésios 6, do 1 ao 3, diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ou seja, eu vou deixar você viver mais, e vou prosperar a tua vida se você honrar o pai, né? E se você obedecer a teu pai e a tua mãe. Oi, meu bem. Selma está me fazendo lembrar ali de algo sério. Deu para entender? No livro de Deuteronômio, presta atenção, é esse mesmo Deus que nós servimos. Na lei, Deus deixou uma lei muito clara assim, ó, se alguém tiver um filho muito teimoso, rebelde, que não submete, não ouve o pai e mãe, na lei Deus disse, os pais vão aos anciãos, vão expor o caso, e o fim desse filho vai ser o quê? Vai morrer apedrejado pelos homens de Israel. Presta atenção, Deus é a máxima autoridade. Isso era na lei, ninguém vai pegar os filhos e vai apedrejar aqui. Mas Deus continua com a pena firme, porque se for rebelde, for muito teimoso, desonrar, desobedecer a seus pais, não vai viver muito tempo. O fim é o mesmo. A Selma está nos fazendo lembrar uma triste história desses últimos meses, de um irmão conhecido nosso, pastor, numa cidade aqui do Brasil, com um filho adolescente, em torno de 15 anos, 14 anos de idade, com muito trabalho com seu filho, instruindo seu filho, trabalhando ali, esclarecendo, e o filho em desobediência, em teimosia, aí começou com más amizades, bandidagem, e um dia, eu acho que o que culminou foi essa declaração do filho. O filho virou para o seu pai e disse o seguinte, pai pastor, disse, pai, não adianta orar, não ora por mim não, porque eu já decidi o meu caminho. Irmãos, pegaram esse menino, cortaram a cabeça desse menino e jogaram a cabeça numa vala. Não acharam o corpo. Só acharam a cabeça do menino. Nós ficamos extremamente chocados, até porque conhecemos os pais. E não temos qualquer palavra de julgamento, só de compaixão, de misericórdia e de humilhação diante do Senhor. Nós temos que nos humilhar diante de Deus. Nós não somos melhores que nosso irmão, melhores do que ninguém. Deus tenha misericórdia de mim, dos meus filhos, misericórdia de vocês e dos filhos de vocês também. Essa é a palavra de Deus. Talvez você pense, o Deus de Deuteronômio mudou. Não muda. O que parece que mudou é assim, você não vai aplicar essa pena, não vai matar ninguém, não vai apedrejar, não vai fazer isso. Mas Deus vai se encarregar de aplicar a pena. Por isso que ele já está advertindo ali, Efésios 6, olha, faz o que eu mando, para que você
possa se dar bem e viva muito tempo sobre a terra. O contrário também é verdadeiro. Não vai se dar bem e eu vou reduzir a tua vida. Deus deixa isso claro para nós. As últimas coisas aqui, passando da questão da vara, agora entrando no castigo. Quem dá castigo para os filhos aqui também? Hein? O castigo é também um processo da disciplina. Por diversas vezes Deus usou o castigo. E Deus sempre usou o castigo em casos de desobediência, né? Os textos em que encontramos a palavra castigo são muito fortes. Você pode pegar o texto que fala do castigo de Caim e o castigo de Sodoma e Gomorra. Agora, nós podemos castigar nossos filhos? Podemos ou não, irmãos? Devemos. Provérbios 11, 21. Provérbios 11, 21 diz: o mal é evidente, não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre. O texto está nos ensinando o seguinte: não se pode relevar o mal, é relevar, né? Fazer vistas grossas, relevar o mal. Tudo o que não é bom deve ser castigado. Vamos dizer uns aos outros: tudo o que não é bom deve ser castigado. O mal não pode ser relevado. Hebreus 2:2. Hebreus 2:2 diz: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Hebreus 2:2, só até aí. Nos ensina também o seguinte: não algumas, mas toda transgressão, toda desobediência recebeu justo castigo. É Deus. Então, se nós fizermos algo diferente, nós estaremos repassando para os nossos filhos algo distorcido sobre o nosso Deus. Enganoso, mentiroso. Porque Deus não faz vistas grossas, Deus jamais releva o mal. A desobediência sempre receberá justo castigo de Deus, se não houver arrependimento. E a última coisa aqui, irmãos, sobre discernimento agora. Provérbios 20:11 diz: até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Nós aprendemos aqui o seguinte: olha, não se iluda com a criança, ela já está mostrando para que veio. Vamos dizer uns aos outros: não se iluda com o pequenino, viu? Ela já está se revelando. Temos que ficar de olhos bem abertos com a criança. Geralmente os adultos se encantam muito com os pequeninos e perdem a oportunidade de instruí-los no caminho do Senhor. Nós nos iludimos porque eles são lindos, são aquelas coisas mais preciosinhas, né? Mas olha só, ela já está mostrando para que veio. Ela é aquilo ali. Aquilo ali. Não se iluda. Provérbios 20, verso 7 diz: o justo, é o último texto, o justo anda na sua integridade, felizes lhe são os filhos depois dele. Olhem bem para cá, irmãos. Olha nos olhos da pessoa que está ao teu lado e diz: se você é justo, os teus filhos são felizes. Andar na justiça, andar na retidão, faz bem a nossos filhos. O último exemplo que eu quero deixar aqui
de um aspecto muito sério. É um ensino de Jesus, uma passagem que nós batemos sempre no livro do livro de Mateus, quando nós batemos sobre cura da alma, sobre o rei, lembra que resolveu ajustar contas, né, com seus servos. Mateus 18, 25, Jesus diz que o rei chamou aquele seu servo para que saldasse a dívida, e ele não tendo com o que pagar, uma ordem foi liberada, que fosse vendido ele, a mulher e os filhos. Se nós andarmos na justiça, nossos filhos serão bem-aventurados e felizes. Mas se nós andarmos na injustiça, nós, nossas esposas e nossos filhos correm perigo. Estarão condenados à escravidão, a problemas. Se amamos nossos filhos, nós vamos andar na justiça, fazer o que é certo, amar a Deus, nos submeter à sua palavra. Seremos nós bem-aventurados, Salmo 128, acho que fala sobre isso, né? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de suas mãos comerá, tudo te irá bem, sua esposa será como a videira frutífera aos lados da sua casa, seus filhos como plantas de oliveira, à roda da sua mesa, eis que assim será abençoado aquele que teme ao Senhor. Então, andar na justiça, fazer o que agrada a Deus, só libera a bênção sobre nós e sobre nossos filhos. Amém, irmãos? Criar filhos é um desafio? É ou não é? Mas Deus vai nos fortalecer. Vamos orar? Pai, nós damos graças a Ti, porque contamos contigo. Estamos certos de que Tua misericórdia está sobre nós. Nós precisamos de ajuda. Não só de ajuda, precisamos de direção, e a Tua palavra nos dá essa direção, para que nós possamos cooperar contigo na criação dos nossos filhos. Nós dizemos que são nossos filhos, mas eles são Teus. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos criá-los para Ti. Quero liberar Tua bênção sobre os meus irmãos amados aqui, Senhor. Pode tocar na pessoa que está do Teu lado. Ajuda-nos na criação dos nossos filhos. Senhor, tem misericórdia de nós. Fortalece-nos, Senhor. Nos desafios que nós temos, na disciplina, na correção, na instrução, Senhor. No ensino, no diálogo, no tempo, no investimento, Senhor. Nós contamos contigo. Teu Espírito vai nos fortalecer, Senhor. E nós vamos prosperar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, os nossos filhos serão profetas do Senhor. Serão discípulos, serão santos. Eles vão mudar a sociedade. Vão mudar a sua geração para melhor. Porque serão proclamadores da verdade, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vão andar, vão viver na justiça. Eles vão estabelecer lares, onde a fidelidade será a marca, a verdade, o amor. Senhor, nós não estamos querendo criar filhos para que futuramente sejam os adúlteros deste mundo, sejam os injustos, sejam os desonestos, sejam os rebeldes, os desobedientes. Nós queremos gerar filhos que possam mudar a sociedade para melhor. Verdadeiros homens de palavra, que vão amar suas esposas, esposas que vão se submeter a seus maridos. Aleluia, bons profissionais que vão realizar seu trabalho com justiça, com honestidade. Senhor, nós queremos, através da criação dos nossos filhos, liberar algo profético para o mundo no futuro, Senhor. Uma nova geração, Senhor, de homens, de mulheres santos para o louvor da Tua glória.
Não estamos pensando somente em nós, a nossa casa. Não estamos pensando somente no nosso nome. Não queremos, Senhor, preservar, nos esconder atrás da nossa altivez, do nosso orgulho. Nós estamos trabalhando para que o Brasil seja melhor, para que o mundo seja melhor, para que a igreja seja mais santa e irrepreensível, Senhor, cheia de pessoas que temem a Ti, pessoas que são verdadeiros cidadãos dos céus, do reino de Deus. Ajuda-nos nisso, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos.